Olá galera, aqui é o enfermeiro e mestre Anderson, um especialista no cuidado com o idoso demenciado. Vim aqui mais uma vez dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês sobre essa complexidade que é a geriatria. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre demência vascular. Nós já falamos sobre demência de Alzheimer nos vídeos atrás aí, e hoje vamos falar sobre demência vascular. Você sabia que a vascular é a segunda maior demência que ataca os idosos aí no mundo inteiro? Sim. E essa demência, ela tem uma complexidade muito grande, tanto quanto a de Alzheimer, não é? E essa demência é uma das demências que mais leva o profissional ao erro ou a uma descompensação. Vamos ver o porquê? A demência vascular cerebral, ela decorre de infartos que tem no tecido cerebral. Esse infarto causado no tecido cerebral, ele causa alteração e essa alteração, ela altera um percurso de comunicação no tecido cerebral. Ou seja, nós aprendemos lá atrás que a comunicação cerebral é através de neurônio, né? Você faz o estímulo de um neurônio para o outro. Mas se naquele local houve um infarto, para de ter esse estímulo neuronal e aí, consecutivamente, altera toda uma estrutura. Mas quando eu falo de infarto, eu falo infarto, morte do tecido cerebral decorrente de acidente vascular. Que eu posso ter um acidente vascular específico, que vai me causar demência, ou posso ter múltiplos acidentes vasculares, múltiplos infartos dentro do meu tecido cerebral. Esses múltiplos infartos, normalmente a gente fala que são as microvasculopatias, microlesões que vão causando no tecido cerebral, que muitas vezes elas não aparecem nenhum tipo de sinal e sintoma. O paciente, no decorrer da sua vida, ele vem causando lesões sem alteração motora, sem alteração cognitiva, que lá na frente, quando vai ver, a junção de várias microlesões leva o paciente a uma demência, tá? Mas como assim microlesões? As microlesões, elas podem ser causadas por N patologias, e esse é um dos riscos muito grandes que a gente vem correndo no decorrer da vida, né? Porque, por exemplo, você tem aí diabetes mellitus, hipertensão, que são patologias que são silenciosas, mas de extremo risco, porque são elas que causam inúmeras patologias mais pesadas aí na frente, né? Ou seja, o paciente tem uma diabetes mellitus, não cuida da diabetes, porque não traz nenhum prejuízo de imediato, mas lá na frente, quando ele vai ver, ele está com vasculopatia, ele está com várias doenças que é decorrente da diabetes mellitus. Hipertensão, a mesma coisa. O paciente tem um nível de hipertensão lá que é descontrolado, ele não cuida, lá na frente ele vai apresentar várias patologias. E aí, assim, quando a gente fala em acidente vascular, a gente fala em acidente vascular ou microacidentes vasculares causam diversas alterações no tecido cerebral. E essas diversas alterações no tecido cerebral levam o paciente a uma demência. A demência vascular, ela tem suas peculiaridades, e agora eu vou falar numa ótica de quem cuida, tá? De quem cuida do paciente. Ela tem uma peculiaridade que é completamente diferente de demência de Alzheimer, por exemplo. A demência vascular, ela tem um alto risco do colaborador, daquele que trabalha com o paciente, não ter uma boa interpretação do que está acontecendo com o paciente e daí acontecer essas iatrogenias que acontecem por aí. Por quê? Porque na maioria das vezes, diferente da demência de Alzheimer, porque a demência de Alzheimer, o paciente ele fica com um discurso desconexo. Ele tem uma desconexão de discurso que logo de cara, quando você está conversando com o paciente, você já percebe que aquilo é demência, que o paciente, o que ele está falando não condiz com a realidade. Mas a demência vascular, na maioria das vezes, não. Ela, na sua fase inicial, o paciente mantém um discurso conexo. Ele consegue falar tudo o que aconteceu de um dia para o outro. Muitas coisas ele não esquece, só que o comportamento dele altera. E aí a dificuldade do profissional entender que a demência vascular, ela não tirou do paciente a cognição de entender o tempo de acontecimento das coisas, mas que tirou do paciente só a ideia do que é certo e errado do que fazer. Ou um exemplo,
O funcionário está conversando com o paciente, o familiar está conversando com o paciente está com um discurso completamente conexo de tudo o que aconteceu, porém, ele é um paciente que se você deixar ele ali sozinho, ele vai passar fezes na parede. Fala, mas como assim? Como assim? Ele tem toda essa orientação, ele conversou tão bem comigo, ele sabe o que é certo e errado e ele está com esse comportamento? Na maioria das vezes o funcionário ele pensa assim, ah não, isso aí ele está fazendo de propósito, isso aí ele está de pirraça. Não consegue ter um entendimento de que essa alteração é uma alteração por conta de uma patologia, por conta de uma alteração demencial. Por quê? Porque, todavia, quando você está conversando com alguém, que a pessoa tem um discurso conexo, que você entende que aquela pessoa tem um entendimento do que ela está falando, você presume que aquela pessoa, por ter esse entendimento, ela tem o poder de cognição de fazer escolhas corretas daquilo que fazer ou não fazer. E aí, achando isso, você pode ser levado ao erro de achar que o paciente ele está fazendo de propósito, que ele está de pirraça, porque ele sabe o que ele está fazendo. Não. Ele sabe algumas coisas da linha do tempo, ele sabe contar o que aconteceu, porque ele não perde porque na maioria das vezes ele não perde esse discurso conexo de tempo e hora, né? Mas ele perde o filtro do que é certo e errado. E muitas vezes é por isso que a pessoa que está trabalhando com o paciente acha muitas vezes que aquilo é de propósito, que o paciente e começa a duvidar do caráter do paciente. Como se o paciente for, mas ele é tinhoso, mas ele é um paciente muito difícil, ele faz de propósito. Como a gente já recebeu paciente na nossa clínica aí, com o relato da família de ter vindo de outra instituição, porque lá falaram que ele é um paciente que ele faz de propósito, ele é um paciente que ele tem... ele mexe com as meninas de propósito, ele sabe o que ele está fazendo. Não encarando como uma demência vascular. Não entendendo que a alteração é uma alteração demencial. Por quê? Uma vez que esse paciente sabe o que está falando e ele entende o que aconteceu, como é que ele não sabe que isso está certo ou errado? Então, por isso que a demência vascular ela tem uma complexidade grande e é preciso ser entendida e muito bem entendida até por quem dirige uma empresa que cuida de idosos, não só do colaborador propriamente dito que está ali na frente. Porque assim, quando você fala em empresa, uma clínica de repouso, você fala em orientação e educação do pessoal, não é? Então muitas vezes você tem que estar ali na linha de frente conversando com o pessoal, entendendo as problemáticas do que está acontecendo, para você estar sempre reorientando e puxando o pessoal para uma realidade do que é patologia X, patologia Y, para que você não tenha nenhuma iatrogenia dentro do seu ambiente de trabalho. Entendeu? Porque muitas vezes o discurso do paciente que tem acidente vascular ele é tão conexo, é um discurso tão bem feito, que leva a pessoa a acreditar que ele está certo. E por isso que você tem que ter não só essa ideia para você conversar com os funcionários, para você conversar com o colaborador ou com aquele que cuida do idoso, mas também para você conversar com a família e fazer a família entender essa alteração da demência vascular, porque também a família pode chegar e o paciente está com um discurso que é muito fácil da família acreditar no discurso que ele está falando por conta da conexão de tempo que ele traz dentro de um discurso, entendeu? Mas eu preciso lembrar que apesar dessa conexão de tempo, tudo que o paciente vascular fala, que o paciente de demência vascular fala, ele tem também uma exacerbação nos fatos que estão acontecendo com ele. Então, por exemplo, se você tirar o paciente de uma poltrona para colocar o paciente na cama, ele vai falar assim, nossa, ele me pegou, ele me jogou, ele me bateu, ele fez um monte de coisa. Porque a exacerbação está dentro do contexto dele. Então, para ele, quando a pessoa vai para cima, pode ser que a pessoa queira bater nele. E dele pensar que pode ser isso, ele já tem como certeza. Então, assim, é preciso ter um entendimento do que essa patologia faz para você conseguir trabalhar com ele e para você conseguir conversar com o familiar, ser transparente, para ele entender todas as alterações da patologia, para conseguir trabalhar dentro de uma movimentação de confiança cuidador, família, paciente.
não é? Porque há de se ter uma relação de confiança para cuidar do paciente que tem todas essas alterações, que é alterações de tempo, espaço, do que está acontecendo, a realidade e a conexão do que ele está falando. Complexo, né? Mas é isso aí. Não é fácil cuidar de paciente que tem demência. Vascular tem uma complexidade maior ainda, porque para você precisa entender para mexer ali nas pedrinhas como se fosse um tabuleiro de xadrez, para você saber onde você está mexendo e como você pode melhorar aquela situação. Entendeu? Então, gente, eu sou suspeito de falar porque eu amo trabalhar com geriatria e com demência propriamente dito, porque assim, é uma complexidade tão grande, mas muito gostoso de trabalhar quando você entende. Por isso que eu falo que assim, para você gostar de trabalhar em qualquer lugar, qualquer profissão, você precisa entender, porque entendendo você ama. Certo? Fica a dica aí. É preciso estudar muito, é preciso estar por dentro de tudo que está acontecendo para você ter a certeza em cada passo que você vai dar.